Vamos lá, então. Beleza. Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Já são 19h06. Então, vamos lá. Primeira vez que vocês estão tendo aula comigo? Não, não? É a segunda aula nossa? Não, não, a primeira, né? Bom, para quem não me conhece, sou o professor João Kleber, sou professor de informática aqui da instituição, tá bom? Sou garoto de programa, eu desenvolvo software, tá bom? É isso aí. E atualmente eu sou gestor de tecnologia do estado de Mato Grosso, eu gerencio a parte de desenvolvimento e a parte de infra. Também sou professor de universidade, professor de pós-graduação e também sou professor de cursinho preparatório e cursinhos livres. E estou aqui para ajudar vocês, beleza? Bom, gente, eu vou fazer uma pergunta bem clássica, para quem já foi meu aluno conhece. A banca UFMT foi a banca escolhida para o concurso de vocês. Isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? O que vocês acham? Boa ou ruim? Quem acha que é ruim, levanta a mão. Por que ela é ruim? Oi? Não. Ela é ruim, tá? Porque ela... Ó, pelo amor de Deus, não é que eu estou falando mal da UFMT, porque assim, como eu sou professor de universidade, eu dou aula para instituição privada, tem muita essa rixa de universidade pública e universidade privada. Larga a mão de política, eu estou falando de concurso. A UFMT, ela não exige tanto grau de conhecimento do aluno. Então, o que acontece? Você abre precedentes para um cara que não estudou, passou no concurso. Por exemplo, você já percebeu, por exemplo, lá atrás, o cara não estudou, passou no concurso público. Por quê? As questões dela é fáceis. E como que é fácil? É assim, ó, é decoreba. Associação com isso aqui, associação com isso aqui. Se você souber um tópico, automaticamente já elimina tudo. Alguém já fez concurso público para PF? O CESP? PRF? Se você pegar a prova do PF, por exemplo, se você fizer 60%, você já está dentro. Por quê? Ela te nivela por cima. Então, o que acontece? Como é cadastro reserva, gente, a gente tem que ser bem claro, é 70%. E aí, não é 70% em todas as disciplinas. Por exemplo, eu sou um cara da área de exatas. Então, eu manjo bem de informática, de matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, etc. Então, essas disciplinas eu tenho que gabaritar. E outras que eu tenho dificuldade, eu, professor, português, história e geografia de Mato Grosso, eu não vou conseguir gabaritar, mas eu tenho que equilibrar. Se eu acerto 3 aqui, automaticamente eu tenho que acertar 3 a mais no outro, para equilibrar a balança, beleza? Bom, falando agora sobre a minha disciplina, tá? O que eu preciso ficar atento? A UFMT, ela tem o hábito de cobrar coisas que são decorebas. O que são coisas que são decorebas? Ele vai dar imagens e vai pedir para você fazer uma associação. Outra coisa que é muito importante cai na UFMT e é muito chato no meu modo de ver. Cai muito atalho. Eu acho que a UFMT chega a ter uma tara sexual. Nunca vi gostar de tanto atalho na minha vida, tá? Então vocês vão ter que aprender bastante atalho, ok? Então vamos começar a nossa aula? Bom, todo mundo tem computador, gente? Sim ou não? Não tem computador? Quem não tem computador, levanta a mão aí. Você tem celular? Ele não acessa a internet? Ele não salva dado? Ele não é um computador? É um computador. Tá bom? Então, o que acontece? Mas é aí que tá. Eu vou perguntar para vocês agora. Alguém sabe o que é um computador? Sim ou não? Tá falando aqui, será? Gente, quem tá dando aula de português? É o Bodão? Beleza. Então, eu vou dar uma aula de português e olha que eu não gosto de português. Toda vez que alguém perguntar para vocês o que é computador, você vai lembrar de 3 verbos. Ele é uma máquina e essa máquina faz 3 coisas. Processa, executa e armazena dados. Turma, vocês sabem o que é crush, paquera, peguete, ficante, companheiro, companheira? Sim ou não? Algum dia na sua vida, você chegou na sua casa, o Instagram abriu no seu celular ou no seu computador e falou, olha, sua namorado, seu companheiro, companheira está curtindo a foto do vizinho. Algum dia aconteceu isso? Não. Mas não sei o que deu na sua cabeça, você foi lá e abriu o aplicativo. O que você fez? Processou. Você lá buscou o perfil do vizinho, você executou. E se você quer brigar com o seu companheiro e a sua companheira, o que você faz? Print screen. Então, nessa brincadeira,
processa, executa e armazena informações. Quer ver outro exemplo? O celular ele entra na internet de forma automática? Eu não tenho que mandar na máquina? Eu não tenho que abrir o navegador? Depois eu não tenho que digitar o URL? E se eu quiser não posso salvar fotos, imagens? Pois bem, tudo é processa, executa e armazena informações. Só que a UFMT ela não vai te cobrar isso. Ela vai cobrar muito mais. Ela vai te perguntar, já entendi o que você sabe sobre computador. E aí ele vai te perguntar, como é feito o computador? E aí tem duas palavrinhas-chave, hardware e software. Já ouviram falar de hardware? O que é hardware? É toda a parte física. Mas a UFMT vai te perguntar os nomes, porque ele vai fazer a associação e falar o que é hardware, o que é software. E aí eu quero que cada aluno fale um para mim, por favor, pode ser? Mouse, muito bem. Outra pessoa? Caixa de som, muito bem. Outro? Gabinete. Processador. 5. Agora vamos falar 5 softwares. Internet pode ser. Como? Linux, ok. Puro vendedor, né? Programa. Que programa? Todo e qualquer programa é software. Antivírus. Oi? BIOS. Que mais? Vendedor também, né? Fala um sistema. O que você usa no computador, no celular? Windows, que mais? Fala, já foi Windows. Hã? Ave Maria. Celular, você não tira foto? O Instagram, e-mail, Gmail, Hotmail, Facebook, Tinder. Você não utiliza isso? Mas já sabe que é software, né? Então o que acontece? Dica para a prova do concurso público. Tudo que você chuta é hardware. Tudo que você xinga é software. Beleza? Ou você pode imaginar o seguinte. Olha o meu corpo é pequeno ainda. Os meus braços, os meus membros são hardware. Eu posso ver e eu posso tocar. A minha inteligência é um software. Eu sei que está aqui dentro, mas eu não posso tocar. Ok? Tranquilo? Então vamos para cima agora. Continuando, a UFMT ela vai perguntar para você se você conhece essa figura. Então a gente tem que associar. E isso é um pouquinho difícil porque tem pessoas que nem sabem que tudo isso aqui está dentro do computador. Beleza? Então vamos começar nossa aula com chave de ouro. E aí, para quem nunca foi meu aluno, eu tenho o hábito de falar cidades. Tá? E aí eu vou falar o seguinte, se você acertar, você vai para a capital. Se você errar, você vai para essa cidade, ok? Vocês conhecem o município de Porto Estrela? Não? Pois bem. Então, se você acertar, você fica na capital. Se você errar, você vai para Porto Estrela. Porto Estrela, você engata a segunda, acaba a cidade. Entendeu? Fica do lado de Barra do Bugres. Tá? Tá vendo aquela caixinha preta ali? Ela se chama CPU. Todo mundo concorda? Sim ou não? Não é? Ué, quem acha que é? Levanta a mão. Muito bem, serve para Porto Estrela. Tá? Esse aqui chama gabinete. Gabinete. Tá? E por que eu falo CPU? Porque toda as pessoa que não tem um conhecimento técnico, ou uma pessoa que é leiga, imagina que aquilo é CPU. Porque o cara fala assim, vou formatar seu computador, deixa eu pegar sua CPU aqui. Aí sai andando com aquilo. CPU, gente, não tem nada a ver com isso aqui. CPU é o nosso processador. Então eu quero que você marque aí, ó, essa estrutura se chama gabinete. E aí o FMT ela pode cobrar o seguinte, quais são os dois tipos de gabinete que existe? Tem o na posição que é torre, né, posição vertical, e na posição horizontal, desktop. Qual é a diferença na prática, tá? Estética. O desktop é aquele mais bonito, né? Você pode colocar um monitor em cima. Até então, tranquilo? O coração de vocês batem feliz e contente? Então, fiquem atentos aí que eu vou mostrar outra coisa aqui, ó. All in one. Já ouviu falar disso já? Esse aqui é aquele computador que é tudo em um. A estrutura do gabinete é o próprio monitor. Beleza? Ele é mais para fins de estético. Porque se queimar o monitor, queima o computador. Se queimar o computador, queima o monitor. Porque é tudo integrado. Vamos para o próximo? Essa aqui é a placa mãe. Turma, qual é a função do seu coração além de sofrer? Estou falando sério, vocês estão pensando, mas é verdade. Qual que é a função do coração além de sofrer? Bombear o quê? Sangue. E aí, quando você pega a placa-mãe, você vai colocar o coração.
tá? Não é para ficar escutando sofrência, não. É para lembrar no concurso. O que, que é a ideia do coração? Se meu braço está mexendo agora, é porque o coração está bombeando sangue. Quando você tem a placa-mãe, todos os periféricos ficam conectados a ela. Então, o que acontece? Se eu quero armazenar um dado, a informação ela vai na placa-mãe para chegar aqui no HD. Se eu quero pegar o processador, vai na placa-mãe e é a mesma coisa. Se eu quero ligar o computador, a fonte é ligada aqui dentro. Então, tudo que existe está conectado a quem? A placa-mãe. E aí, vocês conseguem entender que a placa-mãe é um dos componentes essenciais para o computador? É porque, na verdade, são três. São três. É o pilar. Porque, por exemplo, seu coração está vivo e seu cérebro morreu. O cérebro morreu, só que seu corpo continua. Mas o coração, se você tiver cérebro, não adianta, você vai ficar vegetativo. Então não é uma coisa só, é um conjunto. Não pensa somente num, pensa no conjunto, tá? Ele é importantíssimo, porque se o meu coração parar, o computador também para. A placa-mãe é importante. E aí o próximo que eu vou falar, que aí você vai entender o que eu estou citando, é a CPU, que também pode ser chamado de processador. O que significa CPU? Unidade Central de Processamento. Apelido, cérebro. E aí eu vou fazer a conotação. Adianta a placa-mãe estar funcionando e o processador não? Sim ou não? Eu preciso dos dois funcionem de forma conjunta, de forma paralela, ok? Então os dois são essenciais. Até então, tranquilo? E aí, unidade central de processamento. Apelido, cérebro. Esse aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Se vocês errarem essa questão aqui, fala que nem foi meu aluno. Cooler, tem um ventilador, serve para quê? Refrigerar. Quanto maior a quantidade de cooler, melhor a refrigeração. Beleza? Agora, isso aqui é importante. Memória RAM. Para você entender isso aqui, eu vou dar um ditado da minha mãe. Minha mãe falava assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No computador é a mesma coisa. Manda quem pode. Quem que manda? Mas quem que executa? E aí, olha que legal. O que, que a máquina faz? Processa e executa. Já aprendemos os dois dispositivos principais, certo? Falta só mais um, que é o que a gente vai falar agora. Isso. O que, que é o HD? Pode cair na UF também com a palavra HDD, que é a mesma coisa, tá? Só que o D, o final, significa drive, que é dispositivo. O HD, ele é responsável por alimentar todos os seus dados de forma definitiva. Cadê a nossa colega que não tem computador? Você tem celular, sim ou não? O seu celular tem câmera fotográfica? Você tira as fotos, fica armazenado? Fica armazenado aonde? Não, que cartão de memória? Como é que... Ele é um computador. Ele é um computador. Assim o quê? Isso, no HD. Então o que acontece? Se existe, está no HD. Exemplo, você tem um WhatsApp, sim ou não? Ele está instalado aonde? Muito bem, você tem, sei lá, Facebook. Ele está instalado aonde? Se existe, está onde? No HD. E aí, nessa brincadeira, a gente já aprendeu, né? O que é um computador? Uma máquina que processa. Quem que processa? Jesus, hein, gente? Quem que processa? Processador, que também pode ser chamado de CPU. Quem executa? Memória RAM. E quem armazena? O HD. Então, esses são os três dispositivos que você precisa saber. Beleza? O último que a gente vai aprender é a fonte de alimentação. Vou fazer uma pergunta para vocês e vamos ver como é que vocês estão, tá? Verdadeiro ou falso caiu na Polícia Federal. A fonte de alimentação, ela é responsável por alimentar a energia para o seu computador funcionar. Isso é verdadeiro ou falso, turma? Quem acha que é falso, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é verdadeiro? Vocês conhecem Pedro Neca? Pedro Neca, depois que passa Porto Esperidião, 50 quilômetros lá. É só um posto de gasolina, é para lá que vocês vão. Tá? O que acontece? Quem faz isso aqui, é uma empresa. Sabia qual é a empresa que faz isso aqui?
energiza. Então, o que a energiza faz? Ela pega, a energia chega nessa parede e a fonte de alimentação, ela converte energia alternada para energia contínua. Posso fazer a pergunta? Esse computador aqui, ele está viciado a bateria? Tá. Se não tivesse Covid, eu ia pegar na mão de alguém aqui. Beleza? Se eu pegar aqui, vai dar choque? Por quê? Ó, tô tremendo aqui. Ó, presta atenção aqui. Não deu choque, tá ligado na energia. E o que a fonte de alimentação faz? Ali tá chegando 110 ou 220. Só que aqui nesse conector tá saindo o quê? 1.8 volts, 3 volts, 4 volts, aí depende da marca. Isso aqui é irrisório pro meu corpo humano, então eu não tomo choque. É isso que é a função da fonte de alimentação. Então você vai colocar esse macete na sua prova, tá? A fonte, ela transforma CA para CC. CC não é o dor não, tá? Corrente contínua. Pergunta, se não existisse a fonte de alimentação, o que ia acontecer com o computador? Ia queimar na hora, porque ia chegar a 110. Ele não suporta essa quantidade. Mas corrente alternada. E aí aqui pode ser isso 110, 220, aí depende da, como é que chama aquela, fugiu o nome, do padrão que vocês utilizam na casa de vocês. Tudo bem? Mas a UFMT ela poderia ir além. Ela pergunta o seguinte: eles não caem mais nessa pegadinha do João Kleber. Mas eu vou fazer uma pergunta. Qual é o dispositivo que permite alimentar a energia no computador na ausência da Energisa, por exemplo, ou na companhia elétrica? No break. Tá? Esse sim alimenta energia. Mas lembrando, a UFMT pode ser malandra, tentar te induzir ao erro e falar o seguinte: o no-break ele alimenta a energia de forma ilimitada? Não. Tudo na vida tem um limite. O que vai determinar a quantidade de tempo que ele mantém alimentado é a sua bateria. Quanto maior o tempo, maior é a bateria que tem que ter, maior o banco de bateria. Até então, tranquilo? Não. O no-break ele é um equipamento que permite que o seu computador funcione. Mas para ele funcionar, ele tem que ter uma bateria. Beleza? E aí essa bateria, vamos supor, dependendo da voltagem, a gente entra muito na parte de elétrica, né? Dependendo da voltagem e da minutagem que ele fica rodando, tá bom? Mas para a UFMT você tem que saber que esse aqui alimenta a energia na ausência da companhia elétrica. Tudo bem? Até então, tranquilo? Bom, agora vocês já sabem a parte básica. Agora eu vou aprofundar o negócio, beleza? O nosso amigo processador, ele manda e a memória RAM, ela executa, sim ou não? Ok. E aí, você tem que saber que a memória RAM ela tem uma tecnologia. Eu posso apagar aqui do lado? Posso? Ela tem uma tecnologia que cai no seu concurso público. E aí a palavrinha-chave para você colocar na memória RAM, ela é temporária. Vocês já fizeram artigo científico ou monografia, né? Fala a verdade. Não pagou não, né? Então o que acontece? Você está lá, feliz e contente, fazendo sua monografia, o seu artigo científico para finalizar o seu curso. Também conhecido como trabalho de conclusão de curso ou o tal do TCC. Tá? E aí você começou a escrever seu TCC. 15 páginas, 20 páginas. Mas você não salvou esse arquivo. E aí, aqui oscila muita energia, puf, teve uma queda de energia. Desligou o seu computador. A pergunta do concurso público vai fazer o seguinte: o que vai acontecer? O que vocês acham? Vai apagar. Segura na mão de Deus e vai. Tá? Por quê? Quando você está digitando, você simplesmente está executando. E aí, quem que executa? A memória RAM. E ela é temporária. E ela tem uma tecnologia chamada de volátil. O que é volátil? Precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Só que agora que você teve aula comigo, você fala assim: ah, nessa pegadinha eu não caio mais, né? Então, você sabe que aqui oscila muita energia. O que você fez? Apertou Ctrl B no Word e salvou o seu arquivo. E aí, depois que você salvou o seu arquivo, 10 minutos depois, puf, desligou a energia. A pergunta da prova é o seguinte: se você salvou o arquivo, ele está armazenado aonde? No HD. E o HD ele é temporário? Ah, acabei de colocar aqui. O HD ele é temporário? Não, ele é o quê?
Permanente. Também pode colocar definitivo. E por que que ele é definitivo? Porque ele tem uma tecnologia chamada de não volátil. O que que significa isso? Não precisa de energia para manter os seus dados alimentados. Tranquilo? Sim ou não? Perfeito. Vocês querem copiar aqui? Para a gente ir para o próximo assunto? Vamos lá. Esqueci de uma coisa importante. Vou colocar aqui do lado, tá? Enquanto vocês estão copiando aí, para não atrapalhar vocês. Tem uma coisa que está caindo muito na UFMT. SSD. Puxa vida. Todo mundo já dirigiu um carro na vida, né? Ou já teve contato com o painel de um carro. Lá no seu painel do seu carro tem um velocímetro. Lá tem uma unidade de medida chamada RPM. Rotação por minuto. Eu vou assassinar o português. Peço até desculpa pro bodão, mas só para vocês entenderem. A roda, ela roda, sim ou não? Quanto mais a roda rodar, mais rápido vai ser o seu carro. O intuito é passar em informática, não em português, beleza? Então o que que acontece? O HD ele é medido por RPM. Quanto maior for sua rotação, maior é a transferência de dados. Só que o amigo HD, ele é o único dispositivo no computador que é eletromecânico. O que é eletromecânico? Tem que ficar movimentando. Se o disco não rodar, eu não consigo fazer nada. Isso é bom? Não, porque todos os outros periféricos eles são 100% eletrônico. E aí o que que os cientistas da computação criaram? O SSD. Qual que é a característica do SSD? Ele é 100% eletrônico. Ele é como se fosse um pendrive. Todo mundo já teve acesso a um pendrive? Todo mundo não? Já, né? O pendrive ele tem disco lá dentro? Não, ele é 100% eletrônico. E aí ele é muito mais rápido que o HD. Beleza? Então, se perguntasse na sua prova quem é a evolução do HD, qual que seria a resposta? SSD. Qual a diferença dos dois? Velocidade. Velocidade. E aí, um é eletromecânico e o outro é 100% eletrônico. Beleza? Tranquilo? Nem preciso falar que o SSD também é permanente, então ele também não é volátil. Para quem quer comprar um notebook, você compra um notebook com SSD é um preço. Se você compra com HD, é bem outro preço. Se você tem um SSD, você liga o seu computador em 8, 10 segundos. Né? Aí depende da potência do processador. É o HD eletromecânico? Eletromecânico. E o outro? 100% eletrônico. Sim, definitivo. E ele, se você tem um HD normal, vai 20, 25 segundos. Você tem um SSD, 8, 10 segundos, ele liga, tá? Bom, agora vamos falar sobre conectores. Essa é uma parte complicada, tá? Mas está caindo no concurso público. Primeira coisa, gente, cada conector do computador, ele tem uma entrada específica. Tem gente que tem mal de Parkinson para ligar o computador, sabe o que é isso? Ele pega o conector e vai testando. O que enfiar, funcionou. Uma vez lá no governo, um senhor pegou e ligou lá para a TI, né? Aí eu peguei, tava lá, falei, fala senhor, o que está acontecendo? Ah, não está conectando a rede. Eu peguei e falei, vai lá, estagiário. Aí o estagiário falou assim, olha, eu não consigo nem parar, olhar para esse senhor, começar a rir. Aí eu falei, o que foi? Você acredita que ele colocou o cabo USB dentro da placa de rede da impressora? E aí ele falou assim que não estava conseguindo imprimir a impressora. Eu falei, meu Jesus amado. Mas aonde que eu quero chegar? Cada conector tem um encaixe certinho. E isso aqui, infelizmente, poucas pessoas já mexeram no computador ou tiveram contato na parte da instalação. E a UFMT vai cobrar. O primeiro que nós estamos falando é o PS2. É um O do tempo do EPA. Ele é responsável por conectar teclado e mouse. Esse outro aqui é importante também, ó, RJ45. Ele é responsável por conectar rede. E aí pode ser rede, internet, etc. Esse cara aqui e esse cara aqui eu vou fazer um desenho, porque tem pessoas que têm dificuldade de entender. Deixa eu apagar aqui.
Turma, se você fizer um desenho na UFMT e ele é reto, pelo amor de Deus, se for reto é USB. Retângulo, USB. Se você vê esse tipo de desenho, em uma das partes tem uma curva, esse cara aqui é o HDMI. Não pode errar isso, tá bom? Então é só olhar, bateu o olho, tá reto, é USB. Bateu o olho, um lado tá reto, mas o outro tem uma curva, isso significa HDMI. Até então, tranquilo? Bom, vou continuar. O nosso amigo USB, ele tem dois que caem no concurso público. O 2.0 e o 3.0. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou dar um carro para cada um de vocês. Vocês esquece o valor do combustível, tá? Imagine que você tem condição de pagar. Você prefere um carro 2.0 ou 3.0? Hã? Ainda tá ganhando, mas reclama, né, esse povo? 3.0, sim ou não? Porque ele é muito mais rápido. E aí o que acontece? Ele vai te perguntar na prova, quem é 2.0, quem é 3.0. Você fala assim, meu Deus, tô ferrado. Não sei nem o que é USB. Você liga no macete aqui, ó. Se o conector dentro dele for azul, é 3.0. Se o conector for cinza, 2.0. Tiramos 10 no concurso. Só isso. Não vai estar a cor. Mas aí eu vou te responder o quê? A prova, não, a prova é impressa. É em preto e branco. Vai estar escrito, dentro do conector USB vai ter uma tonalidade azul. Oh, não, lógico, vai estar escrito. Tá bom? Tranquilo até então? Bom, só que agora continuando no USB. Todos esses caras aqui é USB. Vocês sabiam que isso aqui era USB, gente? Esses dois. E aí você vai... Sim, mas ele é USB. O que acontece, ó? Você vai focar aqui, ó. Olha pra mim. É retângulo, sim ou não? Qual que é o padrão que ele tem? A. Não é retângulo? B. Tiramos 10 no concurso. Só isso. E aí tem o mais novo de todos, que é o celular de vocês, que a gente chama de micro C. C, do tipo C. Foca aqui. É retângulo? É A. Não é retângulo que isso aqui, gente? Não, gente. Quadrado é isso aqui, gente. Vamos treinar aí, sendo psicotécnico, hein? Vamos cortar essa parte da aula. Vamos fingir que isso não aconteceu. Eu fiquei com medo agora, você falou com tanta convicção que eu me senti eu me senti assim, gente, será que eu tô muito ruim? Retângulo, não, pera, deixa eu pegar o raciocínio que foi muito agora. Calma, respira. Vamos lá. Se você vê um retângulo, hã? Tá. Não, mas vou colocar do lado para ela ver qual é a diferença. Aí. Ó, depois eu vou cobrar a aula de matemática, hein? O que é um quadrado? Todas as partes têm a mesma dimensão, beleza? O que é o retângulo? Essas duas dimensões têm essas duas partes têm a mesma dimensão, só que essa aqui vai ter a mesma, vai ser diferente. Acho que vai ficar mais confuso para ela. Imagina que é um pendrive. Pronto. Você vê o tipo um pendrive é USB. E aí retângulo. Acho que fica mais tranquilo, tá? Acho que é só focar aqui, que é igual. Eu me confundi agora também. Você conseguiu me confundir. Então o que acontece? Se você vê isso aqui reto, tá? No formato de um retângulo, é padrão do tipo A. E aí, agora eu vou pegar o que a colega perguntou. Se não for retângulo, você automaticamente já sabe que é do tipo B. O tipo B é tudo torto. Ele é para impressora. E ele tem o do carregador do HD, como o colega falou. O do HD é mais feio ainda. Ele é um conector tipo daquele celular antigo, sabe? Isso. E com aquele novo conector. Só que é muito mais difícil ficar decorando isso, não é? Você vai focar o seguinte. É retângulo? É tipo A. Se não for, é o tipo B. Isso que você tem que saber. E dentro do tipo B também tem a velocidade. 2.0, 3.0. Vamos olhar aqui rapidamente? Isso aqui é um conector de uma impressora. É 2.0 ou 3.0? Por que que é? Porque é azul. Belezinha? Isso. Tudo que não foi retângulo.
Esquece quadrado, pelo amor de Deus, tá? E agora a gente vai falar sobre a questão seguinte, ó. Eu tenho esse notebook é novo, né? Então todas as portas de comunicação USB dele é 3.0. Só que eu tenho uma impressora antiga, e essa impressora antiga, ela funciona na velocidade de 2.0. A UFMT vai te perguntar, e aí, essa impressora vai funcionar nesse notebook novo? Sim ou não? Vai, só que ela vai ter a velocidade limitada, beleza? Foi boa, foi boa. Então ela não vai funcionar em 3.0. E se eu faço o processo inverso? Eu tenho uma impressora 3.0 e eu tenho um computador 2.0. Vai funcionar? Vai também, só que vai voltar 2.0. Então não adiantou comprar uma impressora potente, sendo que está utilizando a velocidade baixa. É como se comprasse um Camaro para correr na 13 de junho. Tem condição? Não, ainda mais com os buracos da água Cuiabá. Não tem nem condição. Beleza? Então, matamos o USB e agora a gente vai falar desses três aqui que são importantes, tá? Professor, no USB do 3.0, o 3.0 mantém que ele asa por dentro e mais rápido. E o 2.0 é Cinza. Cinza. Na verdade, se você focar no 3.0, já mata a pergunta já. Se não for azul, é o quê? Oi? Essa parte que você falou aí, é tipo A. E se ele é outra forma, ele é tipo B, algumas pessoas podem dar um pouco confundir o HD. Jesus. O HDMI é HDMI, gente. Ah, vocês estão quebrando com o meu esquema. Jesus amado. Vamos lá. Esquece o USB aqui. Vou colocar do outro lado. O HDMI, vou falar que nem meu pai fala. Tem uma curva, ele é chanfrado assim, ó. Isso. Ele é meio chanfrado assim, das duas pontas. Já sei, já viu aquele emoji de sorriso? É ele. Pronto. Você não vai errar no concurso, tá? Então esse aqui é o HDMI. Beleza? E o USB reto em todos os lados. Ó, o que acontece? Nós temos três aqui que pode cair no concurso também. VGA. O VGA é um do tempo do EPA. Ele é esse conector azulzinho. Para que ele serve? Ele transmite vídeos, tá? E quando eu falo vídeo, imagem. Beleza? Tanto é que significa VGA, né? Adaptador gráfico de vídeo. Não me recordo agora se é adaptador gráfico de vídeo. Mas uma coisa que tem que ficar atento, que ele trabalha analógico. O que é analógico? É aquele padrão de qualidade ruim, aquelas TVs antigas, que não significa que tem HD dentro dela. E aí nós temos o HDMI e o DisplayPort. O HDMI, ele está caindo direto em concurso da UFMT. Tem uma característica muito importante o HDMI. Ele consegue transmitir tanto áudio quanto vídeo, tudo em HD. E alguém sabe me dizer o que é HD? Alta definição. Outra coisa, o DisplayPort, para que serve? Isso, alta definição. O que é o DisplayPort? O DisplayPort, você concorda comigo que parece um HDMI cortado no meio? Sim ou não? Porque esse cara aqui, ele só vai transmitir vídeo em HD. Beleza? Então, se você vê um desenho... os novos computadores têm. Isso é principalmente para quem trabalha com dois monitores. Um vai ser HDMI e o outro é DisplayPort. Para quem trabalha com edição de imagens, tá? Na verdade, ele não vai perguntar o que é. Quando ele pega esse tipo de pergunta, ele vai fazer assim, ó. Faça associação com a coluna 1 com a coluna 2. Aí você vai ter que marcar lá. Aí você vai ter que saber esses conectores, tá bom? Sim, display, vídeo, tá? Isso, mas tanto o DisplayPort quanto o HDMI, todos são em alta definição, tá? Agora que eu vi que o HD e o SSD tá aqui, ó. Aí, ó, para quem nunca viu o HD e o SSD,
O HD ele tem um disco para rodar. E o SSD tem disco? Não. Esse cara aqui é eletromecânico, esse cara aqui é 100% eletrônico, tá? Sim. Não, não. O tipo de conexão... Não, aí também é demais, né? Agora, essa aqui é uma parte chata e o FMT cobrou no último concurso, do próprio concurso dela, que foi para técnico administrativo, se eu não me engano, e para professor, tá? Ele perguntou, gente, sobre hierarquia de memória. Isso aqui é um conteúdo que o meu aluno lá do terceiro semestre da faculdade, ele não sabe. Não sei por que o FMT cobrou. Eu posso apagar aqui? Pode? Então vamos lá. Nós aprendemos até o presente momento quantos tipos de memória o computador tem? 2. Todo mundo concorda? Sim ou não? Não, não. Estou falando tudo interno do computador. Quais são as 2 que a gente aprendeu? Memória RAM e o HD, tá? Então eu tenho a memória RAM e eu tenho o HD. Tranquilo? Bom, a memória RAM, ela pode cair no seu concurso público com a palavra principal, tá? Ou alguns concursos também pode falar a palavra, fugiu agora, primária. E o HD, ele pode cair com a palavra memória de massa ou secundária. Turma, o que acontece? O computador, não sei se vocês têm noção, mas o processador ele trabalha numa velocidade muito alta. Ele deve trabalhar aí numa frequência de 1.000 a 400 km por hora. Para vocês terem uma noção da velocidade do processador, você sabe quanto que um avião corre hoje? Um avião top dos top? 900 a 1.000. O top dos top. Tá? Então, imagine um processador correr 50% mais rápido que um avião, que é um dos top do top. E aí a memória RAM ela é lenta. E aí o que o cientista da computação falou? Poxa, nós temos que criar uma memória que fique dentro do processador para facilitar a busca. Porque o processador ele não executa, o processador só manda. E quem vai executar é a memória RAM. E aí nessa brincadeira surgiu, tá, as memórias intermediárias, que são a memória cache e os registradores. E eles são chamados de memória intermediária. E por que ele tem o nome de intermediária? Porque ele está dentro da CPU, daquela caixinha preta, né? Não, dentro do processador mesmo. Dentro do processador mesmo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você abre todo santo dia, o site da LAC. Você já percebeu que o site ele abre mais rápido? Você vai abrir o site da UFMT, ele vai demorar um pouquinho para abrir. E não é culpa da sua internet ou a culpa do servidor onde ele está hospedado. É porque o próprio computador, ele tem uma inteligência que ele fala: todos os aplicativos que você abre com certa frequência ficam armazenados onde? Ou nos registradores ou na memória cache. Porque aí ele vai utilizar a velocidade de quem? Da CPU. Beleza? Mas fiquem atentos, a palavra frequentemente é diferente de recentemente. Todo mundo concorda? Por exemplo, frequentemente é o site da LAC, que eu acesso todo santo dia. Se eu acabei de abrir o site da UFMT, é frequente? É recentemente, tá bom? Vamos para o próximo tópico, dispositivos de entrada e saída. Turma, quem manda na máquina? Nós, vocês, seres humanos. As máquinas vão dominar o mundo? Não. Se um dia dominar, a gente está ferrado, beleza? As profissões podem até mudar, tá? E aí nós temos que ser profissionais camaleão, né? Se você não gosta de tecnologia, infelizmente, recomendo você mudar de planeta, tá? Porque cada dia mais a tecnologia vai ser utilizada, seja por bem ou seja por mal, tudo bem? Então a gente tem que se adaptar. Mas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu quero navegar na internet, eu não preciso passar uma ordem para o computador? Sim ou não? Esse instrumento, essa interface, esse dispositivo que permite abrir para mim a minha instrução é chamado de dispositivo de
entrada. E a UFMT vai te perguntar, quem são os periféricos que permitem receber a instrução do computador? Alguém poderia me informar? Mouse, muito bem. Outro? Muito bem. Mais um. Caixa de som, você recebe a instrução ou manda? Mas eu quero mandar a instrução. Aí a webcam, sim. A caixa de som não é. Impressora, você recebe a instrução ou manda a instrução? Recebe, tá? Então tá errado. O que mais? Microfone. E tem um que cai em concurso público com a palavra que alguns desconhecem, que se chama scanner, tá? Gente, scanner não é marca de carreta não, pelo amor de Deus. Teve um aluno que falou assim, mas que tem a ver carreta com computador? Eu falei, ô infeliz, não é Scania não, é scanner, tá? O que é scanner? Ele é uma prancha que permite digitalizar documentos, beleza? Agora, vamos ver se vocês estão espertos. Tá vendo isso aqui? O que é isso? Muito bem. Vocês conhecem Itaúba? É para lá que vocês vão, tá? Isso aqui se chama scanner de mão. Scanner de mão. E o último, esse cara aqui, vocês conhecem quem que é? Joystick. E isso cai em concurso público também. Joystick é um nome para ferrar você. Eu podia muito bem colocar controlador de jogo, né? Joystick. Tudo dispositivo de entrada. Isso é um controle de videogame. Sim. Ô, professor, isso que eu tava pensando, igual eu, por exemplo. Era criança, era pobre. Tinha computador. Aí depois que eu cresci, tive condição, trabalhava demais, eu tenho computador pra quê? Mas vamos lá, deixa eu voltar no foco aqui. Tudo que entra, sai. Os dispositivos que apresentam para vocês as respostas é chamado de dispositivos de saída. Alguém pode me dar um exemplo de dispositivo de saída? Caixa de som, muito bem. Monitor. Impressora. Fone de ouvido. Pendrive é dispositivo de armazenamento. Aonde? Isso aqui? Isso aqui é um scanner. Não, não tem problema. Professor, o joystick é o preto? É, mas tem dois aqui. Isso aqui é o webcam, isso aqui é o joystick, tá? O joystick, isso aqui é um manche de avião, mas tem aquele também que tem de volante, tá bom? Esse aqui é o microfone. Tá faltando um dispositivo de saída. Qual que é? Pra ver o que tá desenhado. Uma impressora, tá? E aí tem um que vai no concurso público que eu acho uma pegadinha, tá? Esses dois são entradas, são nomes difíceis, por isso que eu tô colocando. Menino, deixa eu colocar esse aqui, senão eu vou ficar toda hora. Segura aí, fazendo um favor. Então o que acontece? Nós temos dois aqui que caem em concurso, ó. Para entrada, e nós temos um que cai para saída, que é o nome feio. Já ouviu falar da palavra plotter? Plotter é um nome feio para ferrar você no concurso. Plotter, gente, essa impressora aqui de grande porte, ó. Ela é feita para folders, aqueles banners e artigos. Tudo bem? O que é aquele do lado da caixa de som lá? A caixa de som? Do lado. Isso aqui é uma placa de vídeo, tá? Isso aqui é uma plotter, uma impressora, fone de ouvido, tá? E aí, esse aqui é data show, também pode ser chamado de retroprojetor, beleza? A plotter e a impressora de saída. Não, a plotter é uma impressora, se a impressora é de saída. Só que a plotter é diferente, que é uma impressora de grande porte, tá bom? Isso. Bom, a gente aprendeu dispositivos de entrada, a gente aprendeu dispositivos de saída, e aí existe uma nova categoria, que é chamada de dispositivos mistos. O que é um dispositivos mistos? É aquele que consegue fazer tanto a função da entrada, quanto a função da saída. Para você entender esse conceito, todo mundo tem smartphone, hein? Sim ou não? Outra coisa, qual é a diferença entre o celular e o smartphone? Parabéns. E celular só liga. Beleza? Ou manda mensagem SMS. E aí todo mundo tem smartphone agora, sim ou não? O seu smartphone tem teclado? Sim ou não? Quem acha que tem, levanta a mão. Muito bem, eu quero que você mostre o teclado para mim.
Vou mostrar. Não. Tem ou não tem? Não tem. Então você já ia levar fumo na prova, tá? Você tem uma tecnologia. Posso apagar aqui? Isso. Não, aí sim, mas não vai fazer uma sacanagem dessa, né? Você tem uma tela, essa tela se chama Touch Screen. O que a tela Touch Screen faz? Ela transforma o seu monitor, a sua tela de celular, a sua Smart TV em dispositivo de entrada e saída, na qual o seu dedo ou um dispositivo apontador, como uma caneta, vai virar entrada. E a própria tela, por padrão, ali é saída, ok? Outro que cai em concurso público é a impressora multifuncional. Mas, pelo amor de Deus, toda impressora, por padrão, ela é entrada e saída? Não, somente a multifuncional. A multifuncional. Beleza? Porque ela tem uma scanner em cima. E aí, quando ela tem uma scanner em cima, o scanner é a entrada e a impressora é a saída. E nós temos outro que cai em concurso público, que é o modem. Isso aqui não é pendrive não, tá? Modem 3G, 4G, 5G. E aqui é um modem de rede cabeada. Belezinha? Vamos pro próximo. O nosso amigo Bodão ensinou para vocês algo chamado de fonética. Alguém se lembra? Então fala para mim que é fonética, que eu não sei. Então ele não ensinou. Ele ensinou, não quer dizer que ele aprendeu. Ele tem ensinado e tá aprendendo. Você conhece Coniza? É pra lá que você vai. Tá? Coniza é uma cidade boa, sabia? Não, é pior que é verdade, é uma cidade boa. O único problema de Coniza é que é a cidade mais violenta do estado. Se fosse só o índio, tava bom. É madeireiro, é garimpeiro, é tudo. Então, o que acontece? Eu quero que vocês falem a palavra pendrive e tentem escutar a voz de vocês. Pode falar, gente. Pendrive. Ok. Você fala pendriver ou pendrive? Sem o R ou com R? Ok. Então, toda vez que você tem uma palavra que tenha somente o VE sem o R, significa que é um hardware. E vocês se lembram que eu falei para vocês que o HD ele pode cair no concurso com a palavra HDD? Porque o que significa? Drive, Disk, Hard. Dispositivo de disco rígido. Não tem mais isso, né? Você compra um notebook, por exemplo, ele não vem mais com drive de CD e nem drive de DVD. E aí, do tempo do EPA, quando você tinha disquete, como é que chamava? Drive de disquete. E aí, quando você tem um software, você fala a palavra driver, tá? Professor, e como pode cair em concurso público? Da seguinte forma, preste atenção. Alguém já comprou impressora na vida? Já, né? Eu tô até com medo de fazer essa pergunta. Quando você compra uma impressora, o que você faz a primeira coisa? Graças a Deus. Na aula da manhã, ela falou, vou pagar. Você já comprou e vai instalar a impressora, sim ou não? Isso você faz todo santo dia, só que você não sabe o termo que a UFMT cobra. Quando você está instalando aquele software para fazer a comunicação entre a sua impressora e o seu computador, você está instalando o driver. Por exemplo, a gente falou de joystick, sim ou não? Tem joystick, controlador de jogo, que não reconhece no computador. Aí o que você tem que fazer? Baixar o software, mas você não vai baixar o software, você vai baixar o driver. Quer ver outro exemplo? Você falou para o Sr. João Kleber para formatar seu computador. Eu cobrei R$150, porque eu não gosto mesmo de formatar a máquina, né? Aí falou assim, não, tá muito caro. Eu vou lá na OLX, pega o primeiro cara lá que cobra R$20. Aí o cara foi lá e formatou por vintão. Quando esse computador voltou, não estava funcionando a internet. Aí você falou assim, puta merda. Estragou o meu computador, vou mandar para manutenção. Manda para manutenção e fala assim, ó, o sistema operacional tá ok e a parte de hardware tá tudo ok. Pergunta da prova, onde será que está o erro? Ele não instalou o driver da placa de rede. Aí teria que entrar no site da fabricante, se for Lenovo, Samsung ou qualquer outro, baixa o driver, vai funcionar normalmente.
mente. Beleza? Então, fiquem atentos. Através de um outro computador. Por isso que vai pagar R$20. Agora, se voltar para mim, eu cobro 200. Entendeu? Para parar de ser besta. Beleza? Tranquilo? Ah, deixa eu falar. Primeira aula nossa. Tá? Tem algumas regrinhas na minha aula que eu acho que é importante até para o bem coletivo. As minhas aulas, elas têm questões. E aí as questões é para a gente massificar nosso conhecimento. Então eu dou 1 minuto para vocês analisarem a questão e responder. Mas não é para responder para todo mundo. Responde para si, segura, tá? E aí depois eu vou perguntar o gabarito e a gente vai mostrar por que está certo e por que está errado. Porque às vezes, gente, eu sei que a gente é muito competitivo e a gente quer mostrar que sabe. Mas aí você tira a competência. A competência, quando eu falo assim, competência, é a vontade do outro responder. Ah, agora eu não vou fazer, já respondeu mesmo? Tudo bem? E a ideia é que todo mundo passe no concurso público e me chame para o churrasco da aprovação. Tá bom? Então vamos lá. 1 minutinho. Beni, qual que é o horário do intervalo? É separado das turmas, né? Aqui, né? E aí? Qual o gabarito? Todo mundo concorda que é a letra E? Sim ou não? Alguém quer marcar alguma outra alternativa? Beleza. Se você errou essa questão, já liga o sinal de alerta. Não precisa falar para mim não, tá? Essa questão aqui é para a gente começar bem, mas ela é muito fácil. É bem o estilo da UFMT. E aí, eu quero que você responda para mim o seguinte. Qual é a palavra-chave para responder a questão E? HDMI. Porque o HDMI, ele permite transmitir tanto áudio quanto vídeo. Você transmite áudio e vídeo em pendrive? Não, pendrive é para armazenar arquivos, não é para transmitir. Adaptador wireless, nada a ver com a paçoca isso aqui. Impressora, você transmite lá dentro da sua impressora? Você colocar isso aqui, você fala que nem me conhece. Vou passar do outro lado. Microfone, você não vai fazer isso, você vai mandar uma informação. E lógico, gabarito alternativa E. Mais uma. Quem acertar agora já vai para Sinop, tá? Isso. Alta Floresta é bom mesmo, viu? Cresceu muito lá. Tô na frente de vocês? Tá não? E aí? Não vale olhar o material, hein? Ué, na prova vai ter o professor João Kleber lá. É C, é D. Você tá mentindo você mesmo. Misericórdia. Vamos lá, qual o gabarito? B? Quem acha que é A, levanta a mão. Muito bem. Quem acha que é B? Ixi, Maria. Ah, quem levanta a mão? Quem é A? Vocês conhecem Caramujo? Tô falando sério. Tem um vilarejo chamado Caramujo. Fica 30 km depois de Cáceres. É pra lá que vocês vão, tá? É B, gente. Agora vamos lá. Quem marcou que é a alternativa B, levanta a mão aí. Eu quero saber também. Preste atenção aqui, ó. Questão estilo FMT. Dados. Cadê? Armazenamento de dados. Que não possui partes móveis e a sua estrutura. O HD não tem que mexer? Então, não é. Se não é o HD, quem que é armazena dado? Você entendeu ou não? Você está perdido, tá com cara de paisagem.
Vamos ler comigo aqui. Eu vou dar aula de bodão. Depois você paga mais 1 hora pra mim, tá? Ó, já dei aula de matemática e já vou dar aula de português. O que acontece? O dispositivo de armazenamento de dados que não possui partes móveis. Olha a interpretação. Se não possui partes móveis, ele não pode ser o HD, porque o HD gira. E se ele gira, ele está movendo. E aí a gente sabe que só tem 2 dispositivos que armazenam dados, sim ou não? Automaticamente todo mundo pode eliminar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. SATA é o HD do mal? Não, né? SATA é a conexão. SCSI e SAS é para servidor de rede, mas não precisa nem saber disso. E aí, se ele falou que não possui partes móveis, qual que é o gabarito? Agora, fiquem atentos. Se eu fosse o examinador dessa prova, eu ia fazer uma coisa aqui. Cadê? Retiraria esse não, tá? E eu retiraria essa parte aqui, ó. E eu vou fazer a mesma pergunta. Qual que é o gabarito agora? E Jesus do céu. Que possui partes móveis. Quem que possui partes móveis? Não. E agora? Muito bem. Isso. Oi. Que coisa louca, né? Ó, essa aqui, quem acertar vai ficar entre o top 100. Sério mesmo? Senta aqui, pô. Vem aqui, senta aqui. Eu não mordo, não. Senão, porque às vezes quando você lê, você fala muito e a pessoa tira a concentração. Você pegou material? Não, eu tô com material, mas eu falei, eu não vou ler porque eu não quero ver o gabarito, entendeu? Ah, é verdade. Eu tirei das próximas aulas o gabarito. Não. Mas eu vou explicar agora. Tá saindo fumaça aí, né? Vamos lá? Quem fez, fez. Quem fez, não faz mais não, tá? Não é sexta-feira, mas vamos chamar o rapaz lá. Qual o gabarito? A. Opa, gostei dessa questão. Vamos lá. Vamos ver quem vai para Porto Estrela, Porto Esperidião e Glória do Oeste. A. Por favor, levanta a mão que eu quero ver a carinha de todo mundo. Muito bem. B. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. C. C. Muito bem. Mais uma. D. Ô, tá ficando bom demais. E E? Tem alguém que tem E? E que tá mais perdido que segue tiroteio? Vixe, Maria. Então vamos lá, eu vou responder junto com vocês, beleza? Primeiro, registradores são memórias de armazenamento temporário de dados localizados na CPU. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ainda falei. Registradores, memória cache. Preste atenção. É porque se escreve cache, mas fala cache, tá? Fiquem atentos. Se a 1 está correta, quantas eu posso eliminar? Quem marcou D aí? Não, a 1 está certo, né? Só a B. Só a B. As portas display, port e HDMI podem ser utilizadas para conectar o monitor de vídeo ao computador? Sim ou não? Sim. Então aqui é verdadeiro, né? A primeira é verdadeiro também. Posso eliminar mais quantas? Nenhuma. A 3. Eu confesso que eu comi banha e não falei. Mas vamos para 4 para ver se a gente consegue encontrar ela. Como falso, eu falei, se fosse verdadeiro, eu tinha falado.
Tá, vamos lá. SSD é uma pequena, vamos lá. SSD é uma pequena unidade de armazenamento não volátil de dados? Sim. Que utiliza um sistema magnético? Não, é 100% eletrônico. Semelhante aos HDs? Não, falso. Qual que é o gabarito? E aí? Pera aí. F é falso, né? F é falso. E a 4, eu falei que é falso. Então falta essa e essa, né? Eu vou mostrar para vocês. Então quem chegou até essa questão, qual que eu posso eliminar aqui? Ah, caramujo, tá? Não esqueci não. Tem 3 unidades de tabela que caem em concurso público, tá? Primeira tabela, byte. Segunda tabela, hertz. Terceira tabela, bits por segundo. Vou chegar lá, calma aí. Toda vez que falar byte, fique atento. A gente está falando de armazenamento. E o pior é que o meu nome é complicado, né? Aquele cara acabou com o meu nome. Para. Não perca a cena no próximo bloco, tá? Então o que acontece? Quando ele fala o seguinte para você, ó, tô querendo comprar um computador top, com 8 GB de memória RAM, ele está falando de velocidade? Sim ou não? Ele está falando de armazenamento. Agora, se ele fala o seguinte, João, tem um computador muito bom para vender para você, um notebook i9 com 4.0 GHz. Aí ele está falando de velocidade? Sim, porque terminou em Hertz. E aí o que acontece? Contratei uma internet top na minha casa agora, 100 mega de fibra ótica, que ele faz uma transferência de 50 megabits por segundo, tá? Então, quando terminar em bits, é transferência. E aqui eu tenho as 3 unidades que pode cair em qualquer concurso público. Quando você tem um M, significa mega. Na verdade tem um K também aqui, né? K, quilo, M, mega, G, giga, T, tera. Quando você tem informação em K, essa informação é em 1000. Então, vou botar aqui 10 elevado à terceira. Quando você tem mega, isso aqui a gente está falando de milhão. 10 elevado à sexta. Quando você tem giga, você tem bilhão. 10 elevado à nona. E quando você tem tera, você tem 10 elevado à 12ª, que é a informação em quatrilhão. Beleza? E aí agora vamos responder a questão? Qual que é o gabarito agora? C ou D? D? Misericórdia. Esse aqui está errado? Por que está errado? Muito bem, certa resposta. E aí, clock não é panela de pressão não, tá? Clock significa velocidade. Por exemplo, alguém vai comprar um carro e pergunta assim, qual que é a potência desse carro? Ele fala assim, esse carro aqui é 150 cavalos. E aí, quando alguém vai comprar um processador, isso alguém técnico, né? Ele fala assim, qual que é o clock desse processador? Ele fala 3.0 GHz, 2.0 GHz. Tudo bem? Então, essa é uma questão top que a UFMT cobrou, tá? Oi? Essa questão aí, você estava dentro de Cuiabá e Vargem Grande. Não estou falando sério, essa questão só quem estudou iria responder. Por quê? Colocou registradores, colocou a questão de SSD e colocou a questão de DisplayPort. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Tá? Pode falar. Isso. É assim, essa analogia que você fez de questão de cavalaria de carro. Bom, carro é assim como a cavalaria do carro, é ele que vai julgar, por exemplo, a potência. Sim. Porque tem gente que acha que, por exemplo, tem, sei lá, um carro 2.0, ele tem X cavalos de potência. E tem carros que são 1.0, só que são turbo, tem mais cavalos. Isso aí é uma sacanagem, cara. 2.0. Então o que acontece? O carro 1.0 passa a ser mais potente Tá. do que aquele 2.0. Eu entendi o que você está falando. Presta atenção. Não, é verdade. Esse dia eu fui lá ver aquele carro Pulse lá para comprar. Aí eu cheguei lá para comprar, o carro falou assim, 1.0 turbo. Eu falei, mas 1.0 turbo?
Ele é mais rápido que o 1.3? Eu não entendi nada. Aí ele falou assim, não, isso aqui tem 98 cavalos, o outro tem 120 cavalos. Por que não coloca 1.5, 1.8, 2.0? É só para confundir a gente. Mas eu vou chegar lá e vou responder o que você quer. O K é o que, professor? É kbytes? Seu K? K. Não, o K pode ser kilobytes, kilohertz, kilobits. Tá bom? Preste atenção aqui, ó. Você vai comprar um processador, já que você está falando de velocidade. Eu tenho 2 processadores para vender para você. Eu tenho um processador que é 1600 MHz. Beleza? E eu tenho um outro processador para vender para você. Esse aqui é um i3, tá? E esse aqui é um i5 1.4 GHz. Pergunta de prova, qual que você vai comprar? E aí? Muito bem. Você sabe Porto Estrela? Para lá que você vai. O que acontece, ó? Megahertz. Megahertz. Olha aqui para mim. Mega. Não. Foca aqui, senão. Não, foca aqui. Presta atenção. Megahertz. Tá vendo aqui? Aqui é informação 1000 vezes menor que essa. Porque aqui é 10 elevado a sexta e aqui é 10 elevado a nona. Beleza? Então o que acontece? Eu vou converter esse cara aqui para gigahertz. Como que eu faço? Multiplico por 1000. Então agora eu vou ter o quê? 1.6 GHz. Quem é mais rápido? O i3. E aí por isso que a gente tem que ficar atento quando a gente compra computador também. O cara ele vende só o nome do processador. i3, i4, i5, i7, i8 e i9. Tô nem aí se é i5 ou i7. Eu quero saber a velocidade. Entendeu? Então é isso que nem a potência que você falou. Tá? Porque, igual, por exemplo, as pessoas vão... Desculpa te interromper, mas igual, por exemplo, quando se trata de carro. É igual esse dia eu falei, tem esse carro aqui, é 1.0. Eu tenho carro da Volkswagen, trabalhei um bom tempo na Volkswagen, eu me ensinou. Mas enfim, peguei e falei pro cara, eu tenho esse carro aqui, ele é um motor 1.0. Mas aí a gente... Daí ele pegou e falou assim, não, eu quero 1.6. Só que, por exemplo, os dois eram Virtus. Só que o 1.6 que ele queria, ele era 117 cavalos. Já o 1.0, ele tinha 128 cavalos. E eu falo que você já tinha os dois. Não se compara um com o outro. Não, eu sei, mas presta atenção. Aqui, rapidão, gente, só pra gente finalizar esse assunto. Para o computador, graças a Deus que não tem isso. Tá? O computador não tem isso. Ou ele é 1.4 ou ele é 1.6. Ou ele é 1.0. Ele não vai existir o nome e o outro ser mais forte que ele. Não existe isso. Por exemplo, se eu falar para você, você vai comprar um carro. Só que pensando em computador, pelo amor de Deus. 1.4 GHz. Você vai escolher aqui. Quem é mais rápido? 2.0 GHz ou 3.6 GHz? Que processador você compra aqui? Isso. Por quê? Esse é mais forte que esse, mais forte que esse. Tranquilo? E terahertz nem existe, porque a gente está trabalhando na velocidade da luz, tá? Eu queria saber o que faz um bit por segundo, que é a transferência de dados. Isso. Por exemplo, você vai baixar um filme. Um vídeo na Netflix de 50 minutos, ele tem em torno de 7 GB por segundo. Ou 7 GB de armazenamento. Então, aqui, você transfere. Aí, conforme a sua internet, por exemplo, você tem uma internet de 100 MB, fibra ótica, ok? Para quem não tem noção, a taxa de download é 30%. Então, você vai trafegar, normalmente, 33 megabytes por segundo, megabits por segundo, beleza? Aí se eu tenho 200, aí você coloca 30%. Mas se você olhar a palavra bits, BPS, faltou o P aqui, né? Ele vai transferir os dados, ou mandando para a internet, ou você recebendo esse dado, tá bom? A 3? Ah, tá. O processador, ele é o responsável por velocidade. E qual que é a unidade que mede velocidade? E aqui ele falou o quê? E a gigabits, a gente acabou de responder para a colega. O que é gigabits? Transferência. Por isso, tá bom?
Isso. Por exemplo, como que eu poderia fazer para 3 ficar correto? Eu só mudar uma palavra. Tirava o bits e colocava giga. Estaria certa a resposta? Perfeito. Tá bom? Não, pô, mas essa aqui dá para responder. Diga. O sistema magnético, na verdade é eletromagnético, né? É aquele que tem... Para ficar mais fácil, vamos lembrar da nossa avó? Lembra que a nossa avó tinha aquele disco de vinil antigo para dedéu, né? Que tinha aquele leitor que colocava? Para a gente escutar aquele disco de vinil, o que a gente tinha que fazer? Colocava o cabeçote de leitura e começava a rodar o disco. Essa função de rodar o disco não é eletrônica, ela é magnética. Porque a informação passa pelo cabeçote de leitura, via as ondas eletromagnéticas, vai transmitir o áudio para você. Tá bom? Vamos lá. Posso apagar aqui, gente? Ô, Ben, tem alguém online? Se alguém quiser fazer pergunta, pode ir pra lá que eu tô à disposição. Fala onde você quer. Então vamos lá, você tem direito de errar. Qual o gabarito? Bah. Preste atenção, quando eu falo para vocês que o FMT é uma banca palavrão, é complicado. A resposta está na imagem. Preste atenção. Vamos lá? Intel Core i7, certo? Se você ler aqui, ó, Intel CPU. O que é Intel CPU? Processador. Já automaticamente eu elimino. Beleza? Próximo. 8 GB. 8 GB de RAM. Quem que é a memória RAM? Memória principal. Quem que é o gabarito? Pelo amor de Deus, gente. Eu fico possesso com a UFMT. Como que faz uma pergunta dessa? E foi agora, 2019, 2020. Beleza? E aí tem outra dica. Quando vocês têm... Presta atenção aqui, turma. Vocês têm 2 dispositivos de armazenamento. Quem que é? RAM e o HD. Foco. Sempre, toda a vida, o HD sempre vai ter uma maior quantidade de armazenamento. Você poderia até utilizar isso. Por exemplo, quem é maior aqui, já que nós estávamos falando de potência do nosso colega ali? 8 GB ou 2 TB? Porque 2 TB é 1000 vezes. Na verdade, não é 1000 vezes, é 2000 vezes, né? Então, aqui é referente ao H e aqui é referente à memória. Beleza? Vamos sair para o intervalo? Foi a letra B. B de bom.